E aí, meu povo, minha pova, Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer aqui uma análise, um reviewzinho da sua nova season, sabe? Das coisas que chegaram, das coisas que mudaram. Vou mostrar aqui as skins que chegaram, as mudanças que tiveram, que eu fiz o vídeo ontem falando, né? Teve muito erro da NetEase em questão de tradução, de divulgação da informação, de várias sequências de erro. Então tem algumas daquelas informações que eu falei que estão erradas. Então, o que tiver errado eu vou estar corrigindo aqui no vídeo, sabe? Então já deixa seu like, se inscreva no canal, curte, compartilha e vamos que vamos. E eu queria perguntar aqui pra vocês, e já deixa aqui logo nos comentários, é o seguinte, cara, às vezes a gente fica nessa... Eu já tô acostumado com o erro da NetEase. Erro como assim? Eles lançam uma coisa, eles falam uma coisa, e quando a gente vai ver não é exatamente isso que eles falam, sabe? Então, às vezes eu tenho a sensação de que eu tô passando informação errada. Tipo o que aconteceu com a Xing Chong, o que aconteceu também com, de certa forma, o Boreas, e com esse patch note que aconteceu de ontem pra hoje. Então eu queria saber de vocês, sabe? Vocês acham interessante eu continuar trazendo vídeo dessa forma? Tipo, como se fosse uma análise de pré-lançamento, ou só fazer essas análises depois que de fato lançou? Eu fico com essa sensação de, pô, tô passando informação errada, cara. Isso me incomoda. Não sei se incomoda vocês, porque depois eu sempre faço um vídeo pra falar realmente o que aconteceu. Mas eu queria saber de vocês, porque às vezes a gente tá no hype, aí fala assim as coisas, aí depois a gente para e fala assim, porra, NetEase cagou na tradução de novo. Eu queria saber de vocês, comenta aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Esperar lançar pra falar? Ou pode fazer uma análise antes mesmo? Tamo junto, é isso aí. Fala aí pra mim. Então vamos lá, ó. Aqui, primeira coisa que eu vou mostrar é o Mecha Transformers. Não sei quando ele vai lançar. Pelo que eu vi aqui vai ser daqui a uns 14 dias, mais ou menos. Sabe? Isso vai ser lá pro dia 11 de novembro. E essa data vai colidir, quase que certo, com o crossover de Sakugan, que já foi anunciado tem bastante tempo. Então, acredito eu que o Mecha de Sakugan, que a gente estava pensando que ia ser um mecha novo, de certa forma vai ser esse cara aí. Porque aquele mecha do Sakugan vai ser uma skin para esse bagulho. Porque o mecha do Sakugan, para quem não lembra, vai lá assistir meu vídeo se você não viu, vai ser um mecha que também tem essa mecânica de se transformar. Sabe? De mecha para tanque. Só que lá é tanque mesmo. Aqui parece ser um carrinho Hot Wheels. E lá vai ser um tanque mesmo, mas acredito que aquele mecha vai ser uma skin desse robô, que vai ser muito maneiro. Mas fala aí, vamos lá ver o vídeo do Sakugan. Eu tô animado pra esse mecha, que ele parece que vai ter muita mobilidade. Ele parece que vai ser uma pegada bem diferenciada, estilo do Arthur, sabe? Arthur não, Venturus. Venturus também é um mecha que assim, se transforma e tem uma pegada meio que de lutador, sabe? Esse mecha parece que vai ser a mesma coisa, tipo, vai ter muita mobilidade, ele parece que também vai ser meio lutador, ligado? Ele não, visualmente ele não tem nenhuma arma, só isso que ele tá segurando no pulso. Talvez seja tipo um bagulho estilo Buzz Lightyear, tipo um pulse assim, tá ligado? Mas tô animado pra esse mecha, sabe? Não tipo, oh meu Deus, mas vai ser interessante. Eu queria que fosse um barco. Queria que fosse um barco. A outra coisa aqui, ó, vamos lá, aqui pro Battle Pass. Teve a skin do Caramelo, Caramelo AJ, Free Calculista, muito bom. Aceito de presente, quem quiser me dar, ó, tá muito feliz. E vai ter também aqui do Silver Raccoon, sabe? Aqui o videozinho. Ah, eu nem vou ver o vídeo, cara, mas aqui, a skin do Silver Raccoon já lançou, tá muito bom, tá usando a máscara de coronavírus, importante. Se cuidem, álcool em gel sempre. E as arminhas dessa season, cara, eu achei muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Essa guitarrinha aqui principalmente. E a Hydra também achei muito legal. Tá essa pegada muito cyberpunk nessa temporada, sabe? Tipo, tá, achei sensacional. Sensacional, sensacional, sensacional. Agora vamos falar aqui, cadê? Cara, tá tendo um evento de Halloween também. Então, fiquem ligados no evento, usem as roletas que tiver, vão pegando tudo que tiver também pra pegar. Tá rolando um negócio aqui também na Look House de Halloween. Então ficar ligado pra acabar não perdendo nenhum bagulho. Sabe, às vezes você acaba esquecendo e não pega. Vamos ver o que eu vou ganhar aqui.
Descer fantasma, não sei o que é isso, mas provavelmente eu consigo converter em alguma coisa. Enfim, depois eu vejo isso aqui com calma quando não estiver gravando o vídeo. E outra coisa que eu queria falar, vamos lá. Lançou arma nova, a 12, e eu vou falar dos mechas que ficaram errados, cara. Que teve as skills, vamos dizer assim, erradas. Aquele dash não, aquele stun da Sky, na verdade não é o stun da Sky, é o stun da Andrômeda. A Andrômeda teve os 2 cores reformulados. E eu vou falar disso daqui a pouco. Agora, o Core 2 da Sky só vai ter o tempo de recarga reduzido sempre que você acerta um hit. Então agora o Falcon Fury não vai mais dar dano quanto mais longe ele percorre. Vai ser só quando você dá mais tiro, vai diminuir o tempo de recarga dessa habilidade. O Core 1 continua a mesma coisa, beleza? E depois eu vou fazer um vídeo com cada um desses mechas para falar melhor sobre eles, sabe? Para mostrar como é que vai funcionar na gameplay. Agora a Andrômeda, cara, os módulos delas continuam sendo os mesmos. Eu tava achando que isso daqui que ia mudar, mas o que mudou foi o Core 1 e o Core 2 dela. Agora o Core 1 vai ter basicamente o efeito do Core 2 antigamente, agora ele vai focalizar a mira para acertar, como se fosse o Core 2 mesmo, sabe? Vai mirar ali e vai tacar, como se fosse também um míssil do Hurricane, vai travar a mira e vai meio que seguir o cara, e vai dar um stunzinho de 0.2 segundos. Que não é muita coisa, de um certo modo foi até um certo nerf do Core 2, mas eles misturaram o Core 2 e o Core 1 e botaram numa coisa só, sabe? Achei interessante, mas é aquilo. Pra quem era bom de mira com a Andrômeda, deve ter ficado bolado, porque isso foi um nerf na questão do stun. Mas eles juntaram os 2 cores em um só. Ficou legal, porque agora a gente tem um core novo. Esse Core 2 aqui, olha, é o core da Andrômeda, é o core must have. Esse aqui é o core dos brabos. Esse core sim vai diminuir, vai ser tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, sabe? Então acho que eu não vou me prolongar muito aqui, porque eu pretendo fazer outro vídeo mostrando essas coisas em game, só com a Andrômeda, beleza? Com a Andrômeda e com o Sky. Showzinho. E o Raven também. O Raven, cadê o Raven? O Raven é aquilo mesmo que a gente conversou ontem, nada demais. O Raven é sem grandes alterações. Tudo no esquema, tudo certo. Beleza? Mudou isso aqui dele, mudou também ali a skill de combate dele, agora vai estar... a skill secundária dele vai dar mais dano. Mais dano não. A arma, quando você concentra, vai dispersar menos o tiro. E o lance do Arthur, cara. O Arthur, eu já vou dar o papo que ele tá bugado. Como que eu vou entrar aqui no modo treinamento para mostrar a 12? Eu já vou mostrar aqui o Arthur e como você já pode estar bugando com ele. Bugando. Eu espero que você tenha ficado o vídeo até aqui. E quem saiu já vai ficar sem essa informação. Essa informação privilegiada para quem gosta de jogar com o Arthur. Porque eu reparei uma coisa que eu não testei no Battle Royale, né? Mas eu testei aqui no modo treinamento, mas acredito que vai funcionar também no Battle Royale. Só no Battle Royale. Qual é a do lance? Já vou separar aqui a 12 para testar, botar a 12 comum. Vou só mostrar, mas também depois eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre essa 12. Beleza? Então vou botar aqui logo o Arthur para mostrar qual é do bug. Qual é do bug do Arthur? Aparentemente, o Core 2 dele tá bugado. Vou botar aqui o Core 1, ó. O que o Core 1 faz? Pá, dá o dashzinho maroto, pá e bola. Show, todo mundo já conhece. Ó, tá vendo? O Arthur tá andando assim. Normal. Agora eu vou botar o Core 2. Tá vendo? Ele tá andando agora um pouquinho só mais rápido. O tiro dele agora, a espada dele ali, tá vendo? Já tá com a animação ali de que tá concentrada, tá rodando, pá. Agora eu já cancelei e não tá mais. Beleza? Mas o que eu reparei? Ó. Quando você tira e coloca o Core 1 pro Core 2, ele continua tendo o buff de velocidade de movimento. E o buff tiro. Tá ligado? Então, acredito eu que assim, no modo Battle Royale, você pega o Core 1
eu pego o Core 2 e troca um pro outro. Sabe, tipo, tô com o Core 1, aí chega o Core 2, pega o Core 2. Aí bota de novo o Core 1. Tipo, dá uma movimentada, faz uma graça e depois bota de novo o Core 1. Você vai ficar com, não sei todos os buffs, mas aparentemente alguns buffs do Core 2 você vai continuar. Entendeu? E é isso. É o bug do Arthur. Agora eu vou mostrar aqui a 12 nova. A 12 nova é uma 12 automática. Ela dá menos dano, mas ela também dá mais dano por segundo. É isso. Ela por projétil tá 14. A 12 aqui normal, a nossa clássica Shatter, dá 36. Então dá muito mais dano, cara. Mas ela também tem o dobro de bala no pente. Sabe qual é? Então assim, aqui vai dar até a mesma quantidade de projéteis, se eu não tô enganado. Não, a 12 normal também tem mais projéteis. Mas é isso, depois eu vou fazer um vídeo melhor comparando essas duas 12, mas eu só queria mostrar aqui a 12 e o poder dela é destrutivo, cara. Ela é boa, ela não é ruim, ela é boa. Mas assim, na hora de ação, que tu é ruim de mira, já vai dando tiro aqui, pulando, correndo. Ela tem uma cadência legal. E o tiro dela vai mais longe, ela é mais concentrado, vamos dizer assim, do que essa 12 aqui, ó. As duas são legais, as duas são boas. Eu particularmente vou continuar usando a Shatter. Sem nenhum caô. Isso daqui é só pra, sei lá, na hora do desespero, não tem outra coisa, eu vou pegar. Não que seja uma arma ruim. Mas sabe, eu acho que quando você tá perto de alguém, você tentar explodir rápido com um tiro é muito mais importante. Show? Então é isso. Você aqui do meu treinamento. Eu vou fazer um vídeo só falando das 12. No próximo vídeo eu vou falar dessa 12 e da outra. Eu vou dar algumas dicas de como utilizar a 12. E algumas pessoas não estão ligadas. Uma forma de você dar tiro que a animação sai mais rápido, cara. Por isso, meio que recentemente, eu acredito que pouca gente saiba disso, sabe? Eu descobri também disso sem querer. Então é isso, gente. Acho que é só mostrar aqui as questões da atualização mesmo, mostrar aqui as coisas que mudaram aqui no jogo, né? E é isso, é isso. Depois eu vou fazer um vídeo só com a Andrômeda, com o Sky e da 12 pra mostrar pra vocês. Belezura? E eu tô devendo também um vídeo das stacks do Boreas, eu tô ligado. Eu tô devendo uma porrada de vídeo, mas eu vou fazer. É em Deus. E eu vou fazer. E é isso, ó. Beijos, se cuidem. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!